pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu tenho feito nesses últimos 2 vídeos o tour pelas minhas suculentas, né? E tenho feito um vídeo assim mais longo, mais demorado, mostrando as minhas suculentas e ainda não mostrei todas, né? E cada dia mais chegando mais suculentas aqui, né, pessoal? Esses dias chegou mais suculentas, depois eu vou mostrar para vocês. E o que acontece? Hoje, para não ficar cansativo, não ficar só tour, eu vou fazer hoje um vídeo falando sobre mais importante agora, a gente cuidar do substrato, do ambiente onde as suculentas estão. E isso, pessoal, é muito complicado, eu sei muito bem, né? Eu passo por isso aqui no meu cultivo. A melhor maneira de cuidar das nossas suculentas é evitando os excessos, principalmente os excessos de água, igual como você viu aí no título que eu coloquei, né? Faça isso que você vai ter bons resultados. E isso que eu quero dizer, pessoal, é substrato bem drenável, vaso com furos, com bastante furos, evitar excessos de substrato. E o que eu falo excesso porque muitas vezes a gente coloca um vaso grande, aí a gente compra uma bacia, um vaso profundo, a gente pensa assim, nossa, eu vou gastar muito substrato. E muitas vezes, pessoal, a gente erra no exagero, né? No excesso. Para a gente ter suculenta bonita, para a gente ter elas saudáveis, a gente não precisa de encher um vaso até no fundo de substrato. Com pouco substrato, você mantém uma suculenta lindíssima. Mas se você gosta de ter um vaso grande para ficar proporcional ao tamanho da sua suculenta, coloque bastante drenagem. Isso pode ser isopor, pode ser pedaços grandes de carvão, né? São várias formas. Você tem argila expandida, tem muitas coisas que você pode estar acrescentando no seu vaso. Você vai ter o vaso grande, porém ele não vai estar cheio de substrato até no fundo, né? Eu vou dar um exemplo aqui desse vaso. Esse vaso é um vaso bem alto, olha. É um vaso alto, uns 20 centímetros de altura, né? E aqui, ó, tá o meu chifre de alce. Ele tá enorme, tá bem grande, mas ele não tem esse substrato que vocês estão vendo aqui, ó, não tá até no fundo dele, pessoal. Eu coloco sempre menos substrato. E eu venho aprendendo isso na prática mesmo, ao longo dos anos que eu tenho cultivado suculentas. Por que que hoje eu gosto de estar dando essas dicas para vocês? Porque eu sei que tem muitos que estão começando agora a cuidar de suas suculentas. Tá tendo a primeira plantinha, né? Vai começar a cuidar agora, ou já faz 1 ou 2 anos que estão cuidando, e vai aprendendo através de vídeos mesmo aqui no YouTube, vai buscando informação e tá cultivando as suas suculentas e tem dado certo. O que a gente faz? A prática leva à perfeição. E isso é a mais verdadeira, né, forma que a gente tem é a prática, né? Quando você pratica, você tem um cultivo, você usa uma coisa, usa outra coisa, e você vai chegando à perfeição através da prática do dia a dia, de anos e anos cultivando suculentas. Antes, quando eu tinha uma suculenta grande, eu colocava ela num vaso grande, eu colocava camada de drenagem, mas eu colocava muito substrato nela. E isso, eu tinha aquele tanto de substrato e as plantas às vezes a raiz não ia lá no fundo e eu tinha problemas com isso. Então, pessoal, o que eu fui observando? Cada vez mais que eu mudo minhas suculentas hoje em dia, cada vez mais que eu faço troca, eu falo que meu substrato rende. Por quê? Eu pego uma bacia que eu plantei há mais tempo, eu sempre planto ela com menos substrato agora. Então é tipo assim, eu estou aperfeiçoando o meu cultivo com elas. Eu pego um vaso enorme, uma bacia enorme, né? Que muitos podem pensar assim, nossa, é super pesado. Eu vou lá, faço o replante, coloco mais camada de isopor, porque eu uso sempre isopor. Coloco a camada alta, né, de produtos para poder manter a drenagem boa, né, pessoal? O que eu tiver, se eu tiver caco de telha, eu evito colocar brita, pessoal, porque a brita é pesada, eu vou carregar pedra, né? Então, funciona como drenagem? Funciona 100%, mas é coisa pesada. Então, eu evito materiais pesados. Eu prefiro carvão e eu prefiro
o isopor. Então eu faço isso sempre. Toda vez que eu faço uma troca de vaso, por exemplo, na hora que eu for trocar esse daqui, ó, eu vou lá, tiro as plantas, faço a drenagem, faço ela mais alta, misturo esse substrato. Se ele tiver novo, se ele tiver um substrato que as plantas, novo não, se ele tiver um substrato que as plantas estejam com raízes perfeitas, o que vai falar se eu posso reaproveitar esse substrato são as raízes das plantas. Eu vou olhar, a raiz está fininha, não tem nematóide, ela não apodreceu, não deu fungo, as suculentas que estavam nesse vaso estão bonitas, estão saudáveis, eu vou reaproveitar. Eu viro ele lá, aí eu acrescento substrato novo, mas quando eu voltar por aqui, geralmente eu volto com menos quantidade, eu volto com menos substrato ainda, né? E eu tenho feito isso, pessoal, tem funcionado muito bem. E outra coisa, na época de chuva, você vai colocar menos substrato nesse vaso, você vai ver que ele vai drenar muito mais rápido, ele seca muito rápido também. O que tem acontecido aqui em casa? Eu estou cuidando, olhando bastante as minhas suculentas quando a chuva passa, porque quando para de chover, por exemplo, choveu uma semana, vários dias e parou de chover. Aí começou uma semana inteira sem chuva. Eu passo vários dias sem molhar elas, mas eu já fico de olho a partir de 2, 3 dias que a chuva cessou, porque aí já começa o vaso secar muito rápido. Às vezes eu olho assim, ó, tem plantas normais, como as minhas frutas nos vasos, por exemplo, que ainda tem terra molhada, eu olho as minhas suculentas e já tem suculenta murchando, né? E aí eu chego e vou regar elas abundantemente. Isso quer dizer que meu substrato ele não tá parando água por muito tempo, né? Tá drenando bem. Aí eu tenho que ficar de olho, porque se eu também falo assim, tá chovendo, tem chovido muito, eu vou deixar para lá. Eu vou ter suculenta desidratada. Então tem que ser substrato bem drenável, ele não vai parar tanta água, mas você vai ter que ficar observando mais, porque essa drenagem está sendo boa, mas essa drenagem vai trazer também uma desidratação mais rápida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o meu colar de rubi, né? Ele ontem, eu cheguei e fui olhar e tava muito seco, olha. E choveu aqui, pessoal, deu uma chuvinha, né? Domingo deu uma chuvinha, mas assim, eu fui ver que ele já estava começando a desidratar, porque eu não tinha regado ele. Aí o que eu fiz? Joguei uma água nele à noite, então reguei bastante eles, só que quando foi hoje pela manhã, já deu uma chuvinha. Então, tem aquela história também. Eu observo muito o clima para estar jogando água e evitar isso, excessos, né? Às vezes eu molho, a chuva vem, mas tem dia que não tem como. A gente molhou porque quando chegou em casa, ou às vezes a gente vai observar, a planta já está desidratando, a gente não vai deixar ela desidratar, né? Então, o que eu faço? Eu venho e molho, né? Esse aiônio aqui tá começando a crescer, olha que gracinha que tá. Ele tá começando a crescer e nós não estamos na época de desenvolvimento dele, mas ele tá crescendo. Então o que acontece, pessoal? Às vezes a gente vem e joga água, se molha, aí vem a chuva também e molha. Então é uma época que é muito complicada. Quando a gente tem uma estufa, né, tem uma cobertura de telhado transparente ou plástico transparente, dá para você manter melhor, né? Não vai molhar suas plantas, você pode estar regando elas normalmente, dentro do cronograma que você já tem aí, né? Aí funciona, que é uma maravilha. Mas para quem tem as plantas no tempo, como eu tenho aqui, eu tenho que acostumar com perdas, eu tenho que acostumar em chegar aqui e encontrar algumas podres, igual semana passada eu estava fazendo a manutenção aqui e eu tive problemas, né? Tive algumas que eu perdi, mas aí o que eu faço? Antes as pessoas sofriam muito. Quando eu perdia uma suculenta, eu ficava muito triste, né? Mas agora eu faço assim, morreu, eu retiro ela e já sei, tenho que comprar uma carnicola, por exemplo. Aí morreu uma, eu já tenho que comprar uma. Então eu penso assim, aí eu vou renovando, cada vez mais eu vou renovando aquelas que eu perdi. Fico feliz? Não fico. Ninguém fica feliz porque a suculenta morreu, né, pessoal? Só que a gente tem que aprender que se a gente está cultivando elas, né, tendo todas as condições do tempo, elas estão passando por esse clima, né, que chove, que vem sol, que faz frio e elas estão ali, então elas estão expostas.
Quando elas estão expostas, a gente está correndo mais riscos, né? Elas estão muito expostas a todas as fases, né, do tempo, do clima, é sol, é chuva, é sol, é chuva. Hoje, por exemplo, agora pela manhã tá serenando, né, tá um sereninho bem fininho, como vocês estão vendo aqui, ó, é o sereno da chuva, não foi da rega de ontem, da chuva, e ontem eu molhei elas. Aí, agora fica mais um tempinho. Por isso que eu falo sempre, a gente precisa tomar cuidado com a drenagem do vaso. Não esqueçam nunca do furo, pessoal. Não esqueçam. Temos que furar os vasos para poder a gente ter uma drenagem boa. E para garantir essa drenagem, colocar os pedaços grandes de isopor ou carvão, né? Porque se você também faz bastante furo, mas você coloca a planta ali, na terra, né? Já joga a terra vai tampa todos os buraquinhos. Vai ficar encharcado do mesmo jeito. E também tem muitas pessoas que gostam mesmo de plantar em cachepô. Mas para você plantar em cachepô que não tem furo, você precisa ter muito cuidado. Ter certeza assim, ó, só eu que vou cuidar, não vai ter ninguém que vai jogar água, então vai ser eu. Então eu vou regar uma vez na semana, vai ser uma vez na semana. Eu tenho aqui uma plantinha que ela tá no cachepô, então ele não tem furo nenhum. Mas uma vez na semana só eu jogo água nele. Se chegar outra pessoa e regar, vai me descontrolar, porque a pessoa jogou uma água nele e eu não sei, eu chego, ponho mais. Então vai ter ali aquele excesso de água no fundo do vaso e eu vou ter problema com a minha planta. Então se você quiser plantar, eu não recomendo, mas se você quiser plantar num cachepô que não tem furos, faz uma drenagem alta nele, bastante drenagem, faz a sua plantação, né? Planta a sua suculenta ali. E aí você vai recontrolar a rega. Menos é mais. Então, toda vez está bem sequinho mesmo, você vai e molha. Aí você imagina, você molhou, a água vai descer, ela vai lá para onde está a drenagem e vai ficar. Depois ela vai voltar, a planta vai absorver. Então, vai ter o tempo que o substrato vai estar molhado na parte de cima, que você jogou a água. E vai ter aquele tempo que a planta vai estar resgatando aquela água do fundo até as raízes dela novamente. Então você vai ter ali 2 períodos que vocês não vão precisar regar. Então vai ser planta que vai receber pouquíssima rega. Mas quando você regar, rega uma quantidade que você sabe que regou e desceu. Porque aí você vai ter vários dias para a água poder voltar novamente, secar completamente. Usa sempre aquele truque que eu sempre falo aqui. Tenha um espetinho fininho, pega um espetinho de churrasco, se você não quer atrapalhar seu vaso, faça ele bem fininho, mas você vai lá, fura o seu substrato, vai até o fundo, se voltar molhado, continua sem regar, se ele voltar sequinho, você rega novamente, e você vai saber o dia certo de estar regando sua suculenta, e você não vai ter erro, né, pessoal? Isso é para quem não tem, né, tanto tempo assim de estar regando, né, vai regar mesmo no dia que vai estar em casa, então vai estar em casa no final de semana, vai regar somente no final de semana, então você vai ter esse controle, né, mas sempre de olho, porque se você também vê que está começando a murchar as folhas, está desidratando, então é hora de chegar e regar mesmo que for, eu só rego no sábado, mas se você chegou lá na quinta-feira, sua planta está começando com as folhinhas de baixo murchas, coloca água nela na quinta-feira, não vai deixar também a plantinha ficar esperando o dia certo de receber água, né, pessoal? Porque ninguém gosta de ficar por muito tempo com sede. As plantas é o mesmo jeito que nós, elas necessitam da água, né? Necessitam, e a gente não pode esquecer disso. A questão do local, né, pessoal? O local delas, porque tá chovendo. O que acontece? A gente, igual no meu caso, elas estão expostas mesmo, elas estão no tempo. Mas é claro que eu também não sou ignorante de falar assim, vai ser no tempo mesmo e pronto, acabou. Não, eu deixo aqui no tempo, mas se eu ver que começou a chover por vários dias, é lógico que eu vou vir aqui, vou pegar uma ou outra que eu tenho, que eu sei que tem mais problema com excesso de água, né? Olha essa fantôma, pessoal, ela tá maravilhosa. Cada dia que passa. No dia que eu fiz o tour para vocês, ela não tava tão bonita assim. Eu tô falando com vocês aqui, observando que ela tem folhas novas, olha. O miolinho dela tá novinho e ela tá crescendo inteirinha novamente, refazendo essa bacia e vai começar a dar os caules compridos do jeito que eu gosto, né? Elas estão recém-plantadas, já deve ter um
mês e meio, por aí. Então já estão totalmente enraizadas. E agora tá crescendo, né? Olha só que cor, que maravilha que tá. Então isso aqui, pessoal, tá linda, tá na chuva, tá indo super bem. Mas não impede que começou a chover em excesso, tá chovendo. Igual eu falo sempre, eu mantenho elas na chuva, mantenho. Mas quando continuar, né, aquela chuva contínua mesmo, que não passa, que tá complicado, uma ou outra eu vou recolher. Aí é aquela história. Recolher para as bordas das varandas, onde fica com bastante claridade, com bastante luz, porque senão a gente tira de um problema e pega o outro problema. Qual seria o outro problema? Estiolamento, né, pessoal? Às vezes você pega uma planta que está aqui, ó, igual está crescendo, está bonita, está compacta, crescendo as rosetas bem bonitas. Levo elas, né, para a sombra, coloco num local, aqui não vai chover, mas não esqueço de observar que não tem muita claridade, esqueço de observar que está longe do tempo, né? Quanto mais telhado por cima, né? Se tiver 3 metros de largura o telhado, você coloca no canto da parede, mais você vai ter chances, né? As chances são muito maiores dessas suculentas estiolarem, né? Então o que vocês fazem? Pega essa suculenta e deixa nas bordas, onde fica próximo da claridade, onde o telhado está acabando ali e dali já tem o céu, né? Porque elas não gostam mesmo. Suculenta, eu observo sempre isso, pessoal. Não é que elas não gostam de ficar sem chuva e sem sol. O problema é a claridade vindo de cima. Ela tem que sentir a claridade vindo de cima. Se vier de cima, pode ser um telhado, mas seria transparente, elas não estiolam. Elas já recebem a luz de cima. Então elas continuam no mesmo formato. Mas quando vocês deixam ela para elas poderem buscarem a luz, elas vão buscar lateralmente a luz, elas vão crescer e elas vão sempre puxar. Se você pode fazer teste, coloca uma plantinha aí que seja bem compacta, deixa por vários dias debaixo de uma varanda onde elas estão no canto da parede. Elas vão buscar a luz pela lateral, de onde está vindo o sol, de onde o céu está limpo, né? Então elas vão buscar ali. Então elas vão crescendo sempre na direção da luz, não adianta. Então se você colocou o telhado ou um plástico transparente, elas vão crescer no mesmo sentido. Elas vão buscar a luz, elas vão buscar o sentido da luz. Se a luz está vindo de cima, elas continuam crescendo normalmente no formato de roseta, porque a luz já está vindo de cima. Mas se não tiver, pessoal, ficam pescoçudas e ficam feias, né? E a gente observa muito isso quando elas começam a espaçar as folhas. Aqui, ó, vocês podem ver que a Fred Ives, elas têm as folhas bem juntinhas, ó, começa uma, outra, assim, ó. Tá vendo? Elas vão crescendo assim, diagonal, uma aqui, outra ali, e estão crescendo. Mas se você colocar ela num local que não tem luz, que elas precisam buscar essa luz, elas começam a crescer mais o caule e distanciar as folhas. Esse distanciamento das folhas é que faz com que elas fiquem estioladas, né? Que a gente fala que estiolou, então ficam feias, perde o formato, e a gente não quer isso para as nossas suculentas. A gente quer suculenta bonita, né, saudável. O bom seria, pessoal, se todos pudessem fazer uma cobertura transparente, né, e cultivar as suculentas no local protegido. Mas nem sempre a gente pode fazer. Às vezes a gente tem planta demais, seria um galpão muito grande, né? E isso fica meio que inviável, né? Então a gente faz da forma que tem que ser. E como na natureza elas vivem, né, debaixo da chuva, vem o sol, vem a chuva e elas estão felizes, a gente tenta trazer esse ambiente para elas, né, pessoal? Fazendo o quê? Drenagem, substrato levinho, bem drenante mesmo, para não parar a água, e você vai ter um sucesso com elas. Tem chovido bastante? Tem. Mas olha aqui, pessoal, tem coloração incrível, bonita, maravilhosa. Então elas estão muito bem, né? Tem chovido, mas aqui a chuva também, graças a Deus, ela tá bem tranquila. Nada de excessos, pelo menos por enquanto. A gente sabe que dezembro e janeiro, na nossa região aqui, geralmente intensifica bastante as chuvas, né? Fica bem mais contínua. Mas aqui, na medida do possível, eu vou estar mostrando para vocês aí, né? Como que vai estar sendo o meu cultivo com elas. E eu cultivo no tempo, né? Na medida do possível, no tempo. Olha aqui, pessoal, a minha setosa. Que lindeza que tá
a flor dela já tá vindo. Não vou deixar todas da flor, viu, pessoal? Só vou deixar essa, que é a planta mãe. Quando abrir aqui, ó, vou tirar foto, vou filmar para vocês e vou cortar fora, né? Porque eu tô deixando mesmo para mostrar, e eu nunca tive uma florida aqui no meu cultivo, é a primeira vez, então tô deixando por isso, para mostrar mesmo para vocês que é uma planta maravilhosa. Olha que é linda, ela é maravilhosa. Tô muito feliz com essa bacia, né, pessoal? Fico sempre de olho, né? Qualquer probleminha aqui, ó, vou ficar sempre de olho, espero que eu não tenha, né? Mas não é descartável, infelizmente, não é descartado, né? A possibilidade de alguma ou outra a gente perder, infelizmente, mas a gente vai aprendendo a cultivar e a aceitar também, né, pessoal? Do jeito que tem que ser. E aqui eu vou encerrando, né? E prometo para vocês que eu vou trazer, sim, a terceira parte do tour, né? Por esses dias, nesse final de semana, eu já trago a terceira parte do tour e mostrando todas as novidades também que tem. Tem muitos suculentos, pessoal, que eu ganhei, troquei, comprei e eu ainda não mostrei. Então, vão vir aqui, vocês vão ver. Tem muita novidade. Tem suculenta que eu queria muito. Tem suculenta que eu já comprei e perdi. Nunca tive sorte. Ganhei outra, né? Comprei uma que nem conhecia. Eu comprei, vou mostrar pra vocês, que é uma Echeveria lindíssima. Comprei, chegou pra mim. Então, vou estar mostrando tudo direitinho para vocês, que eu quero que vocês conheçam todas, né? Tem uma que eu ganhei há pouco tempo, que é uma maravilhosa, uma bem clarinha. Eu vou mostrar como que ela tá para vocês. Vou mostrar aquelas bacias que eu falei que eu ia retirar as echevérias médias e ia colocar nessa bacia. Vou estar mostrando essas também, o que eu fiz, né, o que deu certo, como que elas estão e onde elas estão. Tem muita coisa aí, pessoal, para eu poder estar mostrando. Muita coisa mesmo. Eu espero todos vocês que vieram até o finalzinho desse vídeo estarem comigo no próximo ou nos próximos, né, pessoal? Um dos próximos vai ser a terceira parte do tour. Aí eu não sei se eu vou fazer outro antes, mas se tiver, mas eu não vou esquecer. A terceira parte do tour vai vir para vocês, se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha, compartilha e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.